Oi, turma, bom dia. Vamos à nossa correção. Exercícios de fixação número 1. Na oração, meu amigo anda muito distraído, o verbo destacado classifica-se como verbo de ligação, porque o verbo andar, nessa oração, ele está no sentido de estar. Meu amigo está muito distraído, tá? Então, andar, o verbo está acompanhado de um predicativo, que é distraído. Então, verbo de ligação mais predicativo, tá ok? Então, é letra E, verbo de ligação. O número 2, classificar os verbos em intransitivo, transitivo direto, transitivo indireto, bitransitivo ou verbo de ligação. Carlos dorme tarde é um verbo intransitivo, porque o verbo dormir, ele tem sentido completo. Simplesmente, Carlos dorme, a criança dorme. Então, o verbo dormir, ele não precisa de complemento. B, Ana está triste. Está é um verbo de ligação, né? Indica um estado e não uma ação. Letra C, Luana emprestou seus livros a Maria. Emprestou é um verbo bitransitivo, porque quem empresta, empresta alguma coisa a alguém. Luana emprestou o quê? Seus livros. Então, tem o primeiro complemento aí, que é o objeto direto. A quem? A Maria. Observe que o a Maria, já é o objeto indireto, tá? Porque tem a preposição. Então, é um verbo bitransitivo. D, Jorge ganhou um presente. Verbo transitivo direto, verbo transitivo, porque precisa de complemento, é um verbo de ação significativo. Então, quem ganha, ganha alguma coisa. Ganhou o quê? Um presente. Então, o verbo é transitivo direto, porque o complemento do verbo ganhou, que é um presente, não vem acompanhado de uma preposição. A preposição liga dois elementos. Letra E, os viajantes chegaram. Verbo intransitivo, né? Depois do verbo não tem nenhum complemento. Ele tem sentido completo. F, gosto de pessoas que são otimistas. O verbo gostar é um verbo transitivo indireto, porque ele vem acompanhado da preposição de. Quem gosta, gosta de alguém ou de alguma coisa. Gosto. Gosto de quê? Ou de quem? De pessoas que são otimistas. Então, o complemento do verbo gosto vem acompanhado de preposição, que é o de. Então, letra F, transitivo indireto. G, entregou as mensagens aos professores. Quem entrega, entrega alguma coisa a alguém. Entregou o quê? As mensagens, é o primeiro complemento. A quem? Aos professores, já é o segundo complemento. Então, o verbo entregou, ele é um verbo bitransitivo, porque ele tem dois complementos, que são os objetos direto e indireto. 3. Na oração, Marcela encontrou seu relógio quebrado. Qual é a classificação do sujeito e do predicado? O sujeito é simples, né? Que é Marcela. Então, Marcela, vocês coloquem aí que o sujeito é simples. E o predicado encontrou seu relógio quebrado. Observem que o verbo encontrou é um verbo significativo, é um verbo de ação, tá? Quem encontra, alguém encontra alguma coisa, é uma ação. Então, se eu tenho um verbo de ação, eu já sei
que o predicado é verbal, sendo que esse verbo de ação, ele vem acompanhado, o seu complemento vem acompanhado de um predicativo, que é quebrado. Quem está quebrado? O relógio. Então, o verbo encontrou é um verbo transitivo, direto, e ele vem acompanhado de um predicativo, tá? Então, predicado, verbo nominal, verbo de ação mais predicativo, que é o quebrado. Então, é predicado, verbo nominal. 4. Os atletas estão atrasados. Qual é a classificação do verbo destacado? O verbo destacado aí, estão, é um verbo de ligação. Indica um estado e não uma ação. E tem o atrasados aí, que é o predicativo, tá? O verbo de ligação sempre vem acompanhado de um predicativo. 5. Classifica o sujeito das orações a seguir. Comeu do pão que lhe ofereceram. Então, o sujeito aí é desinencial. Pela terminação do verbo, tá? Pela desinência, eu sei que quem comeu foi ele. Ele comeu do pão que lhe ofereceram. Agora, duvidamos de todos. Agora, duvidamos de todos. Quem duvida? Nós. Agora, nós duvidamos de todos. Também é um sujeito desinencial. A letra C já é diferente. Olha, surgiram reclamações contra você. Surgiram, tá? Então, assim, o sujeito aí é indeterminado. Quando o sujeito está na terceira pessoa do singular, acompanhado do índice de indeterminação do sujeito, que é o C. Ou quando ele está na terceira pessoa do plural, o sujeito é indeterminado. D. Desapareceu da planície aquele animal. O sujeito é simples. Quem é o sujeito aí? Aquele animal, tá? Aquele animal desapareceu da planície. Letra E. Meu pai continua animado com o negócio. Meu pai, o sujeito é simples, porque só tem o núcleo, que é pai, né? O que está antes do verbo, ó, meu pai. Sujeito simples, porque só tem o núcleo. F, meus amigos e eu organizamos uma festa. Sujeito composto. Meus amigos e eu. Então, eu tenho dois núcleos, que são amigos e eu. Sujeito composto. G, faz 2 anos que não vou a Brasília. O verbo fazer, indicando tempo, ele é um verbo, é um sujeito inexistente, porque esse verbo não aceita sujeito, tá? É um verbo impessoal. Então, o sujeito é inexistente, ou pode escrever também, turma, classificar também como oração sem sujeito. As duas formas estão corretas. 6. Classificar o predicado das orações em verbal, nominal ou verbo nominal. A. O diretor continua preocupado. Predicado começa com verbo. Então, eu identifico o verbo. Continua. Então, o verbo continuar é um verbo de ligação, tá? E preocupado é um predicativo, é a qualidade lá do sujeito. Olha, quem está preocupado? O diretor. Verbo de ligação, que indica estado, mudança de estado, permanência de estado. Mais o predicativo, eu vou classificar o predicado em nominal. B. O diretor continua em reunião. Já nessa questão aí, nessa letra aí, na letra B, continua é um verbo de ligação, certo?
sendo que nesse caso, em reunião, não é um predicativo, não é uma qualidade do sujeito, tá? Então, o predicado é verbal. O predicado é nominal se o verbo de ligação estiver acompanhado de um predicativo, que é uma qualidade do sujeito, tá? Bom, letra C, as crianças brincam felizes no parque. Observe que as crianças brincam, né? As crianças é o sujeito, brincam felizes no parque é o predicado. Aí eu identifiquei o predicado. Brincam felizes no parque. Identifiquei o verbo. Brincam. Brinca é uma ação, então eu já sei que o predicado é verbal. Bom, felizes. Felizes é uma qualidade. Sintaticamente, felizes é um predicativo, tá? Quem brincam felizes no parque? As crianças. Então, felizes é uma qualidade do sujeito, que são as crianças. Então, brincam felizes no parque é um predicado verbo nominal. Turma, é diferente. O predicado nominal é verbo de ligação mais predicativo. O predicado verbo nominal é verbo de ação mais predicativo. Então, a letra C, predicado, verbo nominal. D. Meu avô contava muitas histórias. Observe aí que o predicado é verbal, porque eu identifiquei o predicado, onde está o verbo. Ó. Contava histórias, contava muitas histórias. Dentro do predicado, não tem nenhuma qualidade, não tem predicativo, então ele vai ser só verbal. Tá vendo que a letra D, contava, é um verbo de ação? Então, ele é verbal. A letra C é verbo nominal porque o verbo de ação está acompanhado de uma qualidade, que são felizes, que é um predicativo do sujeito. Ok, turma? Espero que tenham compreendido, tá? E tenha aí um pensamento, todo esforço tem a sua recompensa. Beijos!